Ninguém naquela igreja imaginava que o culto daquele domingo terminaria em silêncio absoluto, com olhares congelados e uma verdade impossível de ser ignorada. Nem mesmo Samuel, que subia ao púlpito acreditando que faria apenas um breve testemunho. Ele não buscava confronto, nem exposição, mas carregava consigo algo que mudaria o rumo daquele culto inteiro. O que ele não sabia era que o pastor o interromperia antes do fim, e que essa interrupção seria o estupim para a maior reviravolta que aquela congregação já presenciara. Samuel aguardava sentado no banco da frente, segurando um pequeno envelope dentro da Bíblia. Suas mãos estavam frias, mas sua mente estava firme. Ele havia orado durante semanas antes de decidir falar. Não era fácil se posicionar diante de uma liderança respeitada. Ainda assim, ele sentia que o silêncio já tinha durado tempo demais. Havia coisas sendo varridas para debaixo do tapete, e ele sabia disso. Não por boatos, mas por provas. Provas reais. Documentadas. Irrefutáveis. Quando o momento dos testemunhos foi anunciado, Samuel se levantou com cuidado. O pastor assentiu com a cabeça, permitindo que ele falasse. Samuel respirou fundo e começou de forma tranquila, agradecendo, contextualizando sua história. A igreja ouvia com atenção. Alguns reconheciam nele um homem discreto, quase invisível. Outros sequer lembravam de seu nome. Mas, aos poucos, suas palavras começaram a mudar de tom. Não agressivas. Não acusatórias. Apenas firmes demais para quem estava acostumado a não ser questionado. Samuel mencionou decisões mal explicadas, atitudes que não combinavam com o discurso pregado no púlpito. Nada explícito ainda. Apenas o suficiente para gerar desconforto. O pastor, percebendo o clima mudar, ajeitou o microfone e se aproximou. Seu semblante deixou de ser pastoral e passou a ser tenso. Quando Samuel respirou fundo para avançar, o pastor o interrompeu de forma brusca. Disse que o culto não era lugar para assuntos delicados e pediu que ele fosse breve. A interrupção ecoou como um aviso. Alguns membros da igreja se entreolharam. Outros abaixaram a cabeça, como se já soubessem o que estava por vir. Samuel sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Ele tentou continuar, mas o pastor voltou a interrompê-lo, dessa vez com mais firmeza, sugerindo que ele se sentasse. A autoridade na voz era clara. O recado também. Mas o que o pastor não sabia era que aquela tentativa de silenciamento apenas empurraria Samuel a fazer o que ele mais temia. Samuel olhou ao redor. Viu rostos confusos, curiosos, alguns apreensivos. Viu também pessoas que, assim como ele, haviam sido ignoradas, caladas, descartadas. Foi nesse instante que ele tomou a decisão final. Com a voz controlada, disse apenas uma frase, que não falaria mais em suposições, mas em fatos. O pastor tentou intervir novamente, mas já era tarde. O clima havia mudado. A igreja inteira estava em silêncio. Samuel abriu a Bíblia lentamente e retirou o envelope. O simples gesto chamou mais atenção do que qualquer palavra. Ele explicou que tentou conversar em particular, que procurou líderes, que pediu esclarecimentos. Tudo sem resposta. Tudo ignorado. O pastor cruzou os braços, claramente incomodado. Ainda assim, não o interrompeu. Algo na postura de Samuel deixava claro que aquilo não era um desabafo. Era uma revelação. Ele contou que, por meses, observou inconsistências em decisões administrativas. Promessas feitas no púlpito que não se cumpriam nos bastidores. Projetos anunciados que nunca chegavam ao destino prometido. Samuel não acusava ninguém diretamente, mas deixava claro que tinha registros. A tensão crescia a cada frase. Alguns diáconos começaram a se remexer nos bancos. O pastor limpou a garganta, preparando-se para encerrar aquilo de vez. Antes que isso acontecesse, Samuel disse algo que fez o pastor congelar por um segundo. Disse que possuía documentos assinados, áudios e registros que não deixavam margem para interpretação. Disse que não queria escândalo, mas também não aceitaria mais ser silenciado. O murmúrio começou a se espalhar pelo templo. Não era mais possível fingir que nada estava acontecendo. Algo sério estava sendo exposto diante de todos. O pastor tentou retomar o controle, afirmando que aquilo era uma acusação grave e que deveria ser tratada internamente. Mas Samuel respondeu com calma que tentou esse caminho. E foi ignorado. Disse que aquele culto era, ironicamente, o único lugar onde finalmente estava sendo ouvido. A frase caiu como um peso sobre a congregação. Muitos começaram a entender que aquela não era uma história simples. Era algo maior. Mais profundo. Samuel então guardou o envelope novamente,
dizendo que ainda não mostraria nada ali. Não naquele momento. Aquilo não era uma ameaça. Era um aviso. Um último convite à verdade. O pastor respirou aliviado por alguns segundos, acreditando que tinha conseguido conter a situação. Mas Samuel completou dizendo que, se continuasse sendo impedido de falar, as provas seriam apresentadas publicamente, e não apenas ali. O silêncio voltou a dominar o templo. O tipo de silêncio que não traz paz, mas expectativa. O pastor assentiu, encerrando rapidamente o momento de testemunhos e seguindo com o culto, tentando manter a normalidade. Mas nada mais parecia normal. As palavras pregadas depois já não tinham o mesmo peso. A congregação não estava mais ouvindo o sermão. Estava pensando no que ainda não havia sido dito. Samuel voltou ao seu lugar com o coração acelerado, mas a mente tranquila. Ele sabia que aquele não era o fim. Era apenas o começo. O pastor achou que o interrompeu a tempo. Achou que controlou a situação. Mas ignorava um detalhe crucial. Samuel não havia levado apenas coragem ao púlpito naquele dia. Ele havia levado a prova que mudaria tudo. E o próximo culto jamais seria igual. Após o culto, o clima na igreja permaneceu pesado. As pessoas saíam em silêncio, cochichando, lançando olhares rápidos na direção de Samuel e do pastor. Samuel não foi abordado por ninguém naquele momento, mas sentia que os olhos o seguiam. Ele sabia que havia ultrapassado uma linha invisível, aquela que separa o silêncio confortável da verdade desconfortável. Mesmo assim, não se arrependeu. Pelo contrário, sentia um alívio estranho, como se finalmente tivesse respirado depois de muito tempo submerso. Ainda no estacionamento, um dos diáconos se aproximou. Falou em tom baixo, quase sussurrado, dizendo que o pastor estava muito irritado. Samuel ouviu sem reagir. Já esperava por isso. Ele não havia exposto nada ainda, mas apenas a possibilidade da verdade já havia abalado a estrutura. E quando a verdade ameaça, os que controlam o silêncio se desesperam. Samuel entrou no carro e foi embora, com a certeza de que aquele assunto não morreria ali. Na segunda-feira, Samuel recebeu uma ligação. O número era da igreja. Atendeu com calma. Do outro lado, a voz do pastor estava fria, controlada, convidando-o para uma conversa em particular. Samuel aceitou sem hesitar. Sabia que aquela conversa definiria os próximos passos. Não era confronto que ele buscava, mas clareza. E, se não houvesse abertura para isso, ele já sabia o que faria. A reunião aconteceu numa sala pequena, com portas fechadas. Além do pastor, estavam 2 líderes da administração. O clima era formal, quase jurídico. O pastor começou dizendo que Samuel havia sido imprudente ao tocar em assuntos sensíveis durante o culto. Samuel ouviu tudo em silêncio. Quando teve oportunidade de falar, disse apenas que tentou resolver internamente por meses. Disse que enviou mensagens, pediu reuniões, solicitou explicações. Tudo ignorado. Aquela foi sua última tentativa. Um dos líderes perguntou, então, se ele realmente tinha provas. Samuel não respondeu com palavras. Apenas colocou o envelope sobre a mesa. O gesto foi suficiente para mudar o clima da sala. O pastor não tocou no envelope de imediato. Parecia hesitar. Samuel então explicou que havia cópias, guardadas fora dali. Que o conteúdo não dependia daquela reunião para existir. O controle, naquele instante, não estava mais nas mãos do pastor. A reunião terminou sem acordo. O pastor disse que analisaria tudo com calma. Samuel saiu com a sensação de que estavam ganhando tempo. E ele não tinha mais tempo a perder. Naquela mesma noite, recebeu mensagens de membros da igreja perguntando se era verdade que havia algo sendo escondido. Ele respondeu apenas que a verdade apareceria no momento certo. Não queria alimentar rumores. Queria fatos. Na quarta-feira, durante um culto menor, Samuel percebeu que o pastor evitava qualquer contato visual com ele. O clima estava tenso, artificial. O sermão falava sobre obediência, autoridade e silêncio. Muitos perceberam a indireta. Samuel permaneceu sentado, firme, sem reagir. Ele não precisava mais falar. O desconforto já estava instalado. E quanto mais tentavam abafá-lo, mais evidente ficava que algo estava errado. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma mulher da igreja, conhecida por sua postura discreta, procurou Samuel após o culto. Disse que ouviu tudo no domingo anterior. Disse que não tinha coragem de falar publicamente, mas que sabia de situações parecidas. Entregou a ele alguns registros antigos, comprovantes e mensagens.
Samuel entendeu naquele instante que não estava sozinho. O problema era maior do que ele imaginava. Com um novo material em mãos, Samuel passou a organizar tudo com cuidado. Datas, valores, decisões. Tudo começava a se encaixar como um quebra-cabeça. Não era um erro isolado. Era um padrão. Um padrão sustentado pelo silêncio e pelo medo de questionar. Samuel sentiu um peso enorme, mas também uma clareza inédita. Aquilo precisava vir à tona. Não por vingança. Por justiça. Na sexta-feira, ele recebeu outra ligação da liderança. O tom agora era diferente. Mais conciliador. Diziam que estavam reavaliando processos e que pediam paciência. Samuel ouviu com respeito, mas respondeu com firmeza. Disse que não falaria mais em particular. Disse que, se houvesse algo a ser esclarecido, deveria ser feito diante da igreja. A resposta causou silêncio do outro lado da linha. Eles entenderam o recado. O domingo seguinte se aproximava. Samuel sabia que aquele culto seria decisivo. Ele orou, pediu sabedoria, pediu coragem. Não queria humilhar ninguém. Queria libertar a igreja de algo que a corroía por dentro. A decisão estava tomada. Se fosse interrompido novamente, não se calaria. Se tentassem silenciá-lo, mostraria tudo. E dessa vez, não haveria como fingir que nada aconteceu. No sábado à noite, ele revisou as provas uma última vez. Documentos organizados, áudios separados, tudo pronto. Ele sabia exatamente o que faria, quando faria e como faria. Não havia improviso. Não havia impulso. Havia convicção. O tipo de convicção que nasce quando a consciência não permite mais silêncio. O pastor acreditava que havia retomado o controle. A liderança acreditava que poderia administrar a situação nos bastidores. A congregação acreditava que tudo se resolveria como sempre, com o tempo. Mas ninguém imaginava que Samuel entraria naquele próximo culto carregando não apenas coragem, mas a prova definitiva que mudaria tudo diante de todos. E desta vez, ninguém conseguiria interrompê-lo. O domingo chegou com um peso diferente no ar. Desde cedo, a igreja parecia mais cheia do que o normal, como se todos sentissem que algo importante estava prestes a acontecer. Samuel entrou com passos firmes, cumprimentando alguns conhecidos, enquanto segurava a pasta junto ao corpo. Não era medo que sentia, mas responsabilidade. Ele sabia que, depois daquele dia, nada seria igual, nem para ele, nem para a liderança, nem para a igreja inteira. O culto começou normalmente, mas a atenção de muitos estava distante. Olhares se cruzavam, cochichos eram interrompidos rapidamente, e o nome de Samuel pairava em silêncio entre os bancos. Quando chegou o momento da palavra, o pastor subiu ao púlpito tentando demonstrar tranquilidade. Falou sobre fé, confiança e unidade, mas suas mãos tremiam levemente ao folhear a Bíblia. Samuel percebeu. A tensão não era apenas dele. Quando o pastor anunciou novamente o espaço para testemunhos, um silêncio estranho tomou conta do templo. Samuel se levantou sem hesitar. Caminhou até a frente com passos decididos. O pastor o viu se aproximar e, por um instante, pensou em interrompê-lo outra vez. Mas havia algo diferente naquele olhar. Algo que não permitia a interrupção. Ele apenas assentiu, permitindo que Samuel falasse. Samuel começou com calma. Disse que não estava ali para atacar ninguém, mas para esclarecer fatos que haviam sido ignorados por tempo demais. O pastor manteve-se imóvel, ouvindo. A igreja inteira parecia prender a respiração. Samuel explicou que tentou resolver tudo em particular, mas que encontrou apenas portas fechadas. Disse que o silêncio imposto não protegia a igreja, apenas escondia a verdade. Quando o pastor tentou intervir, Samuel ergueu a mão com respeito, mas firmeza. Disse que daquela vez não falaria apenas com palavras. Abriu a pasta e retirou os documentos, levantando-os para que todos vissem. Explicou que ali estavam registros de decisões, valores e promessas que não correspondiam à realidade. A congregação começou a murmurar, surpresa e confusa. Samuel então conectou o celular ao sistema de som. O pastor percebeu tarde demais o que estava prestes a acontecer. O áudio começou a tocar. A voz do próprio pastor ecoou pelo templo, clara e inconfundível, falando sobre resolver depois, não expor agora e manter isso dentro da liderança. O silêncio se transformou em choque. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras se levantaram instintivamente. O pastor empalideceu. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. A prova era irrefutável. Não havia edição, não havia contexto perdido.
Era a verdade crua, exposta diante de todos. Samuel permaneceu em silêncio enquanto o áudio terminava. Ele não precisava dizer mais nada. A própria igreja estava entendendo. Após alguns segundos eternos, o pastor respirou fundo e pediu o microfone. Sua voz saiu fraca, diferente de tudo que a congregação já havia ouvido. Admitiu que errou ao tentar controlar a situação, que escolheu o silêncio em vez da transparência. Disse que teve medo de escândalo, mas reconheceu que o verdadeiro escândalo era esconder a verdade. Um dos presbíteros se levantou e pediu a palavra. Disse que aquela situação exigia providências imediatas. Outros líderes concordaram. Decidiram ali mesmo que uma investigação seria aberta e que o pastor se afastaria temporariamente da função até tudo ser esclarecido. A igreja observava em absoluto silêncio. Era um momento histórico, doloroso, mas necessário. Samuel sentiu um peso enorme sair dos ombros. Não havia alegria em ver aquilo acontecer, apenas paz. Ele não queria derrubar ninguém. Queria que a igreja fosse limpa por dentro. Olhou ao redor e viu pessoas chorando, outras orando, outras simplesmente tentando processar tudo. A verdade havia dividido o ambiente, mas também havia libertado. O pastor desceu do púlpito lentamente, evitando olhares. Alguns irmãos se afastaram, outros tentaram se aproximar, confusos. Samuel permaneceu de pé por alguns segundos, depois voltou ao seu lugar. Não buscava aplausos. Não buscava reconhecimento. Buscava coerência entre o que se pregava e o que se vivia. Após o culto, muitos se aproximaram de Samuel. Alguns pediram perdão por não terem acreditado antes. Outros agradeceram pela coragem. Ele ouviu todos com humildade. Sabia que nem todos entenderiam, nem todos concordariam. Mas sabia também que o silêncio não era mais uma opção. Ao sair da igreja, o sol da tarde iluminava o pátio como se marcasse um recomeço. Samuel respirou fundo, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Ele entrou naquele culto com uma prova. Saiu com algo ainda maior, a certeza de que fez o que era certo, mesmo quando foi interrompido, desacreditado e pressionado a se calar. Porque naquele dia, o pastor interrompeu sua fala, sem imaginar que ele carregava a prova que mudaria o culto inteiro.